Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje nesse sábado, aí no Brasil vocês estão celebrando o Dia da Proclamação da República e é um dia muito importante, né, porque é o dia que se decretou, se pode se dizer assim, se decretou o fim de uma dominação, né? O fim de... não... O fim de um tempo de vínculo, né? E o Brasil se torna independente como república, né? Se torna uma república estruturada, organizada, né? Então, isso é muito importante para nós. E também celebramos o dia de Santo Alberto Magno, né? O grande, Santo Magno, a palavra Magno significa grande, então Santo Alberto, o grande. Ele tem uma frase que ele dizia que o bem da ciência é buscar a verdade e o bem da virtude é fazer o bem. Na verdade, o objeto da ciência é a verdade e o objeto da virtude, o que dá sentido à virtude, é o bem. Então, ou seja, não há como eu ser uma pessoa virtuosa, não há como eu crescer no bem, na virtude, se eu não pratico o bem. O bem que muitas vezes não é aquilo que me agrada, porque às vezes fazer o bem não é algo que vai me agradar. Às vezes fazer o bem não é algo que vai me deixar confortável. Às vezes fazer o bem não é nem aquilo que eu quero, mas esse é o convite do caminho da virtude, de fazer e praticar o bem. A primeira leitura de hoje vai falar para nós que a palavra de Deus, ela muda tudo. Quando eu lia esse começo da primeira leitura, eu me lembrava muito do livro do Gênesis. A terra estava vazia e sem forma, e Deus disse. A palavra de Deus mudou. A palavra de Deus fez com que a terra deixasse de ser vazia e sem forma, e fez a terra se tornar habitável, se tornar adequada. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela muda tudo. Ela muda todas as coisas, ela transforma. Ela tem um poder transformador. A palavra de Deus tem esse poder transformador. E também eu me lembrava que pela palavra de Deus, o verbo encarnado, a nossa história se transformou, porque passamos da escravidão do pecado para a libertação, pela salvação de Jesus na cruz. Então hoje, nós também precisamos deixar com que a palavra transforme a nossa vida, com que a palavra mude o nosso coração, com que a palavra regenere quem nós somos e o que nós podemos fazer. Também, a primeira leitura traz esse elemento de que a palavra de Deus é um decreto irrevogável. O que significa isso? Que Deus, quando ele profere uma palavra, ele não muda e não volta atrás. Ele não volta atrás do seu projeto. E a teologia da igreja vai nos ensinar que a palavra de Deus, ela tem uma potência operativa. O que significa isso? A partir do momento que ela é proclamada, ela começa a realizar a sua obra. Então, a partir do momento que eu tenho contato com essa palavra, ela começa a realizar. Talvez eu não vou... Porque a gente hoje vive numa sociedade que é muito de sentimento, né? De sentir as coisas. Talvez eu não vá ler a palavra e sentir os efeitos dela. Mas isso não significa que os efeitos não estejam acontecendo. A gente tem que ir um pouco além dessa questão totalmente sensível, sabe? Que tudo eu tenho que sentir. Se eu vou numa missa e eu não sinto arrepio, não sinto... Ai, não foi boa. Agora, se eu vou numa missa que eu choro, que eu fico arrepiado, aí ela foi boa. Mas aí é missa ou é sentimentalismo? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem que tomar um pouco de cuidado. Claro que é maravilhoso quando eu vou numa missa e me sinto tocado e a palavra fala no meu coração. Mas isso é extraordinário e não o ordinário daquilo que vai acontecer. O ordinário que vai acontecer é que a palavra sempre vai ser um decreto irrevogável que vai exercer sua ação. Vai dizer para nós que eu preciso, para experimentar mais dessa palavra, eu preciso obedecer. Então, se a palavra me pede algo, me exige algo, eu preciso realizar aquilo que ela fala, que ela me pede. Aquilo que ela vem ao meu encontro e traz ao meu encontro como exigência. Também, no Evangelho, a gente vai encontrar um Evangelho que fala da importância da oração. Um Evangelho que traz muito esse elemento da oração para nós. Porque Jesus vai, com uma parábola, ensinar que era necessário orar sempre, sem desanimar.
Essa é uma coisa importante. Desânimo é uma das palavras muito comentadas e uma das palavras também muito faladas, né, nos dias de hoje, porque a gente vive muito desanimado, né? A gente passa por muitas situações de desânimo. A gente passa por muitas situações difíceis e atribuladas e, sabe, e sensíveis, posso dizer assim. Mas a gente pode passar por situações desanimadoras, mas precisa lutar para que esse desânimo não se instaure em nós, para que o desânimo não seja a única palavra que possa pesar, mas que a palavra de Deus tenha mais peso. A palavra de Deus que tudo muda, que muda o desânimo, que muda todas as coisas no meu interior. Então a gente precisa deixar a palavra fazer o efeito dela para tirar a gente do desânimo. E aí Deus vai falar que havia esse juiz que era um homem egoísta e uma viúva que precisava de ajuda. A pior coisa é quando uma pessoa que precisa de ajuda se encontra com um egoísta, porque o egoísta tende a não ajudar ninguém porque ele só pensa em si mesmo. Então aqui a gente tem um elemento, no mínimo, interessante, porque o juiz não pensava em ninguém, não temia os homens, muito menos a Deus, e uma mulher que precisava de ajuda. Mas Nosso Senhor vai explicar que aquele homem, ele, pela insistência da mulher, ele acaba cedendo e fazendo aquilo que ela precisa. Ele não temia ninguém, ele não tinha compromisso nenhum com ela, ele só pensava em si mesmo, mas pela insistência ele realizou. Por que Nosso Senhor está usando isso? Porque ele diz que a gente precisa insistir naquilo que a gente deseja. Ou seja, um segredo da vida cristã, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é a perseverança. Eu preciso perseverar no bem que eu preciso fazer e realizar para quem quer que seja. Eu preciso perseverar naquelas coisas que, sabe, naquelas coisas que são de Deus. Eu preciso perseverar na oração. Eu preciso perseverar na oração. Eu preciso perseverar na doação de vida. Eu preciso perseverar na luta para não perder a paciência, para não me deixar levar pela raiva, para não explodir. Eu preciso perseverar nas coisas boas, perseverar no bem, que é o que a gente começou lá de Santo Alberto Magno. Então é muito importante a gente aprender a perseverar no bem. E aí ele vai terminar dizendo que aquele juiz que era injusto, ele realizou uma coisa boa, que dirá Deus, que nos ama, que nos criou por amor e para ser amados. Então ele tudo vai fazer por nós. Mas ele só espera uma coisa de nós, a fidelidade, a perseverança. Ele espera de nós essa insistência. Ele espera que a gente não desanime no primeiro não, na primeira dificuldade. Porque o que acontece muitas vezes é que na primeira dificuldade, no primeiro tropeço, na primeira coisa que sai errado, a gente desiste. Então, o Senhor, ele quer convidar a gente a perseverar, a ir um pouco mais, a ir um pouco mais além. Então vamos pedir a Deus essa graça de irmos um pouco mais além, né? Tem até uma música que eu gosto muito que fala, leva-me além, a um nível mais profundo, né? Então vamos pedir ao Senhor esse ir além, né? Senhor Jesus, nós te pedimos que dai-nos essa graça de perseverar, de insistirmos nos propósitos, de insistirmos no caminho de conversão, de insistirmos no desejo de fazer a tua vontade, de insistirmos nas tuas obras, de insistirmos no teu querer, de insistirmos, Senhor. Não nos deixe parar, não deixe, Senhor Jesus, com que as lutas, as dificuldades, as situações que são adversas nos parem ou nos atrapalhem de caminhar ou de prosseguir. Mas dai-nos, Senhor, a graça de ir além. Dai-nos a graça de ir além dos problemas, das lutas, das dores, de ir além do não, de ir além daquilo que não foi feito quando eu queria, na hora que eu queria. Concede-me, Senhor, a graça de perseverar, de não desistir, sobretudo da oração, Senhor. Que a nossa oração seja, mesmo que curta, mesmo que sem muitas palavras, mas que ela seja constante, Senhor. Traz a nós a constância da oração, mesmo simples, mas constante, Senhor. Faz-nos simples e constantes, isso nós te pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.